Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Vitória e estamos começando mais um vlog aqui nesse canal. E antes de começar o vídeo, tu já vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso tu não seja inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, com uma amiga pra gente chegar aos 3.000 inscritos. Gente, tá quase. Ai, já tô muito ansiosa, louca pra chegar logo, né? Mas em nome de Jesus, logo, logo a gente chegará. E no vídeo de hoje, né, eu vou gravar pra vocês respondendo algumas perguntas relacionadas ao estágio. Gente, fica de olho na comunidade aqui do YouTube, porque vira e mexe eu posto coisinha pra vocês, avisando, às vezes alguns avisos de vídeo, ou às vezes até pedindo pra vocês mandarem perguntas. Então eu pedi na comunidade e vocês deixaram algumas perguntas e eu vou estar respondendo. Bora começar com a primeira pergunta, né, meu povo? Você se identificou no estágio com a profissão que você quer na vida? Sim. É loucura, né? Eu achava que eu amava muito essa profissão. Agora eu tô tendo a certeza. Quanto mais tempo eu fico lá na escola, quanto mais eu vejo como funciona, mais eu sinto que lá é o meu lugar. É loucura, né, gente? Próxima pergunta. Encontrou desafios ao longo do estágio? Nossa, que desafio, gente. Dizer não para as coisinhas fofas. Principalmente no maternal, que as crianças são menores. Então, nossa, às vezes eu tinha que falar não e eu ficava meio assim. Só que foi uma coisa que foi difícil pra mim e que eu nunca tinha parado pra pensar que seria difícil, né? Eu dosar ali o equilíbrio. Porque pra você, enfim, quem trabalha na educação infantil sabe que você precisa ter um equilíbrio. Você precisa dar amor, carinho, atenção pra criança, mas você também precisa discipliná-la, dizer não quando preciso, o sim quando preciso. Então, essa parte aí que é o difícil, você encontrar ali o equilíbrio na dosagem certa, né? Porque se você ficar só dando amor, carinho e atenção, igual eu fui vendo, que eu tava só fazendo isso, a criança não te obedece. Então você precisa ali também ter um certo tipo de autonomia, autoridade, mas claro, tudo dentro da dosagem certa. Até porque eu presenciei, né, porque já é o segundo estágio que eu faço, igual eu mencionei pra vocês antes. Então eu já presenciei crianças ficando mais estressadas ainda quando o professor começa a gritar, falar com voz alterada, porque já teve algumas salas que eu fui, que misericórdia. Então, eu percebi que isso não adianta em nada, sabe? Nada mesmo. Só deixa a criança ali mais, como se diz, mais emburrada, mais fechada, não quer obedecer, fica mais irritada. Até porque ninguém gosta que grita com a gente. Você pode comentar aí que eu tenho certeza que tu também não gosta que grita com você. Piorou as crianças, né? Então, eu sou muito contra gritar, alterar a voz com criança, né? E infelizmente é isso que a gente mais vê. Eu falo assim pelos estágios que eu fiz mesmo, gente. É o que a gente mais vê. A gente vê cada coisa que a gente fica assim, chocada. Próxima pergunta. Já tem outro curso em mente que pretende fazer? Enfim, tenho. Eu tô querendo muito especializar naquela área no caso da minha pós-graduação, né? De educação especial, porque dizem que tá muito em falta, tá precisando muito, tem muitas crianças, gente, precisando. Inclusive, na sala que eu estou agora mesmo, tem crianças especiais e não tem professor de apoio. Então, eu queria estar trabalhando aí nessa área. Também queria fazer especialização em letras, língua portuguesa. Muita coisa. Porque eu acho que conhecimento nunca é demais. Você tem que estar sempre trabalhando nessa área, né? Principalmente quando você é pedagogo, você é professor, você não pode parar, né? Até porque a língua portuguesa, enfim, sempre vai mudando, modificando, alterando várias coisas. Você precisa acompanhar a mudança na educação, né? Então tem que estar sempre ali, né? Próxima pergunta, você tem preferência, tipo, crianças menores ou crianças maiores? Bom, o primeiro estágio que eu tinha feito com crianças menores. Esse estágio que eu estou fazendo com crianças maiores. E, gente, eu confesso que eu prefiro as menores. Porque o que acontece? Eu gosto muito de amor, de carinho, de estar ali, sabe? E as crianças menores, elas têm essa independência
independência maior com a gente. Já as maiores não, elas já são mais independentes. Tipo, tia, tô indo pro recreio, tchau. Aí eu não quero, entendeu? Eu quero que fique, tipo assim, agarradinho junto comigo. Tudo bem que eu também, com as maiores, também ficam ali comigo. Porém, as menores têm aquela independência maior com a gente, aquele chamego maior. E eu amo isso. Então eu confesso que eu me encontrei mais ali no maternal, no primeiro, no segundo período. Mas eu também tô gostando do ensino fundamental, do primeiro ao quinto. Não que eu não esteja gostando. Não, eu tô amando. Igual eu falei pra vocês, eu tô realmente me encontrando nessa área de educação infantil. Mas é uma questão de preferência mesmo, né? O próprio nome diz. Ligar o celular aqui de novo que ele desligou. Quais foram as diferenças do primeiro e do segundo estágio? Ok. O primeiro estágio, gente, eram crianças menores, né? No caso é o maternal, primeiro e segundo período. E já que aquela parte de alfabetização mesmo, né? Que você começa a ensinar a criança a letrinha A, B, C. Aí, já no ensino fundamental, é de primeiro ao quinto. Eu achei diferenças, né? Obviamente, são escolas, instituições diferentes. Então, na escola que eu tava no primeiro estágio, a gente tem que ser sincero, né? Lá, tipo assim, eu tive uma recepção mais diferenciada, um negócio assim mais diferente, né? Lá eu me senti assim, como se eu fosse professora, né, gente? Nossa senhora. Cada hora era uma coisa diferente, uma lembrancinha diferente. Mas eu acredito também que por ser, né, escola assim de menores, então tem essa questão aí, né? Todo dia era uma coisa diferente, é negócio de arte, de desenho, era teatro, musical. Então lá eu me sentia muito como pedagoga, como professora mesmo. Eu não me sentia como se fosse uma estagiária, né? Eles me tratavam de igual para igual, né? Agora, em relação ao estágio, gente, a diferença é a questão da idade mesmo, das crianças serem, enfim, maiores. E a questão também de diferença é que no primeiro estágio eu tive mais oportunidades de ficar com as crianças. Os professores saíam, me deixavam lá com as crianças, a sós. Agora, nesse segundo estágio, eles não me deram tanta oportunidade de ficar sozinha com as crianças. E isso é uma questão ruim, tipo assim, eu tive oportunidade, só que fora de sala de aula, sabe? De ajudar ali fora de sala de aula. E que não é bacana, né, gente? Que eu preciso aprender dentro da sala de aula. Então, eu achei essa questão ruim, um ponto negativo, porque é o momento que eu tenho ali para aprender agora, entendeu? O estágio, realmente, ele é fundamental nesse requisito, para a gente poder aprender a trabalhar dentro de sala de aula. Uma coisa é você estudar, você ver uma coisa ali, outra coisa é você realmente fazer. Então, ainda mais que eu não tenho, assim, experiência com o primeiro ou quinto ano, né? Tipo, eu tive alguns momentinhos ali, mas bem poucos com as crianças. Então eu senti muita falta nisso, de ter momentos mais a sós com as crianças para poder aprender ali. Mas uma coisa que eu observei é que as crianças maiores, elas têm, enfim, isso qualquer um sabe, né? Mas eu acredito. Mas só um ponto aqui que eu observei. Que as crianças maiores, elas têm mais facilidade em ouvir. Às vezes, quando você fala não, entendeu? Entende mais. Por ser já disciplinado, já ser, enfim, já tem uns bons anos que tá ali na escola, já conhecer as regras, isso e aquilo. Eu fiquei, sim, alguns momentos, assim, sozinha com as crianças nesse segundo estágio, porém foram bem poucos, sabe? Então eu senti muita falta disso, de ter essas oportunidades igual eu tive no primeiro estágio, porque no primeiro estágio, até contar a história pra eles, eu contei, gente. Então, assim, foi muito bacana. Um beijo, Sueli. Sueli que me deu essa oportunidade maravilhosa, né? É muito bom quando tem professores que te ajudam, né? Quem tá começando, quem tá chegando agora. Então, é muito bacana. Porque tem gente que não aceita, né? Te ajudar pra você crescer na área, né? Beleza. Próxima pergunta é: quais são suas maiores facilidades e dificuldades que encontrou no estágio? Maiores facilidades e dificuldades. Eu pensando, eu leio a pergunta de novo pra poder pensar na resposta. Acho que um ponto difícil que eu diria, o caminhão passando, essa questão da disciplina, do dizer não, né? Mas agora eu já, como se diz, eu já tô dominando, que eu já entendi ali como funciona, né? Próxima pergunta é: o que você está achando mais interessante no estágio? Resumindo tudo, a parte que eu achei mais interessante foi os métodos que os professores usam, sabe? Para manter as crianças ali presentes, para as crianças aprenderem a ler, escrever. Então eu achei bem bacana escrever a letra cursiva, né? Então foi várias coisas que eu fui observando, as dificuldades que normalmente as crianças têm mais, o que eu posso estar fazendo quando eu pegar uma sala de aula de fato, né? Então eu achei bem interessante.
Qual é o nome da sua faculdade? Unifran, Cruzeiro do Sul. O que te fez escolher fazer pedagogia? Não sei, gente. Diretamente, eu desde criancinha, eu tinha quadro e eu falava que eu era professora. Pois é, desde pequena. Então, uma paixão desde pequena que eu não sei nem explicar pra vocês como é que surgiu essa paixão. Eu acho que é só minha mãe mesmo pra falar. E nem sei se ela vai saber falar também, porque é desde pequenininha mesmo. Agora a última pergunta é: em qual período você está e quando irá formar? Gente, final de ano, dezembro eu formo. Ai, Camila formada em pedagogia. Vai ter festa, imagina? Será? Depende de tudo desse aqui, né? Mas no final do ano eu já tô formada, já. Tô no 5º período. Respondendo a primeira pergunta que eu não havia respondido, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Gratidão aí pelas perguntas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!